no Evangelho de Mateus, no Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 32 ao 38. Assim diz a palavra do Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós não me vistes. Contudo, não credes. E tudo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Amém. Presta atenção, irmãos. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Glórias a Deus. Senhor, abra a porta da sua palavra, para que fale dos seus mistérios, para que fale aquilo que lhe convém, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Eu desci do céu. Irmãos, quando Jesus estava nesse discurso com os judeus, neste caso eram os samaritanos, eles não entendiam. Primeiro, quando Jesus disse que ele era o Filho de Deus, eles decidiram matá-lo, porque ele se dizia Filho de Deus, então ele era como Deus. Ele se assemelhava a Deus. Quando ele disse que eu sou o pão da vida, aquele que comer deste pão não terá fome, que beber desta água não terá sede. Eles também não compreendiam. Jesus estava falando a respeito da vida eterna. Ele estava apenas querendo saciar as suas fomes, a sua fome, a sua sede. Então, muitas vezes, até nos dias de hoje, as pessoas não compreendem a parte humana do Senhor Jesus, que para muitos ele é o filho de Maria, e que Maria é a mãe de Deus. Pois que o próprio Jesus ele declara: eu desci do céu. Ele tinha que nascer em carne, como está em João. Todo espírito declarar que Jesus Cristo veio em carne, este tem o Espírito de Deus. E todo aquele que negar que Jesus Cristo veio em carne, esse não tem o Espírito de Deus. Se olharmos numa visão humana, é difícil compreender. Assim como eles eram difíceis para compreender quando Jesus estava falando sobre isso para eles. Jesus disse para a multidão: olha, aquele não comer da minha carne, beber do meu sangue, não faz parte de mim. Eles ficavam sem entender, irmãos. Eles não compreendiam. Até hoje muitos não compreendem. Mas se observar quando Jesus estabeleceu a Santa Ceia, que até então era a Páscoa, nós fazemos a transformação, que é comer a sua carne e beber o seu sangue. É por isso que nós fazemos parte dele. Quando nós fazemos parte do Senhor Jesus, aí você vai entender o que diz em João, quando Jesus declara:
Se estiverdes em mim, quiseres fazermos parte dele, e a minha palavra é em vós, tudo quanto me pedirem será concedido. Há uns dias atrás eu estava conversando com uma senhora, um pouco religiosa. Eu citei esse versículo para ela. Ela olhou um pouco estranho para mim, mas aí está a solução do problema. Se alguém ora ao Senhor e não está recebendo, alguma coisa está errada, irmãos. Então fazer parte do Senhor Jesus é fazer parte do seu corpo, da sua carne, alimentar do seu sangue. Para muitos isso é um simbolismo, mas quando nós vamos ver lá em Coríntios, ele fala, olha, aquele que participa da ceia do Senhor indignamente, serás condenado? Por si próprio está se condenando. Por isso há muitos doentes no vosso meio, há muitos daqueles que já pereceram, outros que já morreram, outros que dormem. Porque eles não conseguem entender, irmãos, que fazer parte do Senhor Jesus é estar alimentando da sua ceia. Fazer parte com o Senhor Jesus é estar bebendo o seu sangue, que é a transformação da Santa Ceia. Eles não conseguiam compreender, eles estavam pensando na alimentação. Certamente eram pessoas ali que estavam tinham que trabalhar muito para ter o seu sustento. Mas Jesus estava falando de algo muito acima daquilo que eles estavam imaginando. Ele estava expressando algo grandioso, que eles não estavam compreendendo ainda. Muitos só entenderam os mistérios do Senhor Jesus após a sua crucificação. E depois de ele andar juntamente com eles durante 40 dias e 40 noites, os instruindo a respeito do reino. Explicar para uma pessoa o Evangelho de João, uma pessoa que não é convertida ao Senhor, certamente você vai falar de um ouvido, vai passar para o outro, que ela não vai compreender. Porque as coisas espirituais eram discernidas pelo Espírito. Eles não vão compreender, jamais vão compreender isso. Principalmente aqueles que estão cegos na idolatria, como está lá, como diz o salmista 115. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem nariz, mas não respiram. Que se torne semelhante a eles, tanto os que fazem, quanto aqueles que o creem. Então, para ministrar o Evangelho de João a uma pessoa que não é convertida ao Senhor ainda, primeiramente é preciso a gente pedir que o Espírito Santo venha abrir os olhos dela para ela venha enxergar. Que o Espírito Santo venha abrir o entendimento para ela compreender que Jesus, antes de vir em carne aqui na terra, ele vivia no reino celestial. Que Jesus Cristo veio em carne, ele é o Filho de Deus, do Deus vivo. Todo aquele que declarar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, tanto tem o Pai quanto tem o Filho, como está em João, na carta de João. Então aquelas pessoas, irmãos, elas viviam uma cegueira espiritual terrível. Eles começaram a indagar ao Senhor, mas como podemos comer da sua carne e beber do seu sangue? É como se ele fosse um alimento, ele próprio, ele vira o almoço ou a janta de alguém. Porque eles não compreendiam as coisas espirituais do Senhor. E se analisarmos os escribas, os fariseus, os sacerdotes daquele tempo, não está muito longe dos religiosos dos dias de hoje, de não compreender a mensagem do Evangelho do Reino. Porque na verdade, irmãos, as doutrinas, os dogmas, ela causa cegueira espiritual. Ela não deixa com que a pessoa venha entender os mistérios do Evangelho do Reino. Não venha compreender, não deixa entender a essência do Evangelho do Reino. Porque Jesus veio, na verdade, irmãos,
para o sacrifício. E pelo seu sangue foi feita uma nova aliança, um novo pacto com Deus. Na cruz do Calvário ele fez justamente a substituição. Ele fez nos reconciliar novamente com Deus. Através do seu sangue nós podemos entrar na sala do trono, que até então era restrito somente aos sumos sacerdotes e aqueles que estavam aptos a entrar no santuário do Santo dos Santos para fazer o sacrifício. E não eram todos, às vezes era por ano, mudava de um para o outro. Observe que quando Jesus foi crucificado, que ele derramou o seu sangue na cruz, o véu partiu de cima a baixo, dando-nos toda a legalidade de não apenas os sacerdotes, como nós já vimos na pregação anterior, que nós somos sacerdócio real. Quando na palavra diz que nós somos sacerdócio real, nós temos acesso ao santuário do Santo dos Santos, porque já não mais está restrito a A ou a B, ou a um ou outro. Não, é para todos. Todos temos acesso ao Senhor Jesus. Todos nós temos acesso ao santuário do Santo dos Santos, porque através da nossa comunhão com o Senhor, ao comer da sua carne, beber do seu sangue, a Santa Ceia, nós fazemos parte dele. Nós podemos entrar na sala do trono, nós podemos entrar no santuário do Santo dos Santos. Quando o véu partiu de cima a baixo, deu acesso a todos nós de entrar na presença do Senhor. Eles não compreendiam isso naquele tempo, tanto que eles continuaram os sacrifícios até no dia que o templo de Jerusalém foi derrubado. Eles não puderam mais fazer o sacrifício, porque eles não tinham mais um lugar apropriado. Observe, já estão tentando construir o templo de Salomão novamente. Certamente, se construísse o templo de Salomão novamente, voltaria ao sacrifício. Só que o sacrifício já foi feito pelo Senhor Jesus. Só que o projeto do templo, o templo para o Senhor Jesus governar, não é o templo de Salomão, é o templo de Ezequiel. Por isso foi derrubado aquele templo, porque já cessou o sacrifício. O único sacrifício que nós fazemos hoje, irmãos, é o sacrifício espiritual. As nossas orações, ir ao monte, orarmos, dedicarmos ao Senhor. Este é o verdadeiro sacrifício. Porque foi feito um grande sacrifício, foi o sacrifício do Senhor Jesus. Observe a Santa Ceia quando ele diz: olha, receba o meu corpo, foi dado por vós. Aí os discípulos comeram do seu corpo. Em seguida ele serviu o vinho e disse: eis aqui, este é meu sangue da nova e eterna aliança. Fazei isso em memória de mim. Quando ele está nos ensinando, irmãos, ele está justamente testificando aquilo que ele havia falado ali para os samaritanos, de comer a sua carne e beber o seu sangue, de fazer parte dele. Esse é um grande mistério. Está sempre participando da ceia do Senhor. Existem denominações que às vezes até chamam de judaísmo. Eles fazem a ceia anual. Só que o Senhor Jesus nos ensinou diferente. Devemos fazer todas as vezes que lembrarmos dele. Fazemos parte, beber do seu sangue e comer da sua carne, porque ele é o verdadeiro pão que desceu do céu. Ele estava muito atrelado ainda a Moisés,
Quando falava do pão da vida, eles entendiam sobre o maná. Aí Jesus vai e fala assim: não, Moisés não deu para vocês o pão da vida, porque eu sou o pão da vida. E aquele que comer da minha carne nunca mais terá fome. Imagina o reino celestial, irmãos. Nós temos lá a árvore da vida. Porque o jardim do Éden, ele subiu quando houve o dilúvio. Ele foi levado para o reino celestial, juntamente com ele a árvore da vida. Nós temos a árvore da vida. Nós temos o banquete das bodas do Senhor, que é a chegada da igreja no reino celestial. E nós temos o alimento que é o Senhor Jesus na nossa vida. E vai estar nos alimentando dia e noite, onde não haverá doenças, onde não haverá tristeza, não haverá sofrimento. Para os salvos, é claro, porque para aqueles que desceram para as prisões eternas, que depois serão lançados no lago do fogo do enxofre, após o julgamento, esses sim, esses terão sofrimentos. Porque sempre que nós pregamos o Evangelho para alguma pessoa, nós estamos colocando diante dessa pessoa a bênção e a maldição. Nós estamos colocando diante dela a vida ou a morte. Morte não é morrer definitivamente, a separação de Deus. E a vida está na presença de Deus. Aqueles que optaram pela vida vão viver para sempre na presença do Senhor, cumprindo aqui esta palavra de não ter fome nem ter sede. E aqueles que optaram pela morte, que é a escolha, que não aceitou o Evangelho, esse será separado de Deus pela eternidade. Porque na verdade, irmãos, quando alguém parte desta vida, o Espírito sobe para o reino celestial, ele desce. O corpo não, o corpo volta para o pó. É como uma roupa, estava vestido no corpo. Mas por que ele funciona desse jeito? É só observarmos lá em Gênesis, quando Deus disse quando estava reunido o Pai, o Filho e o Espírito Santo: façamos agora a imagem segundo a nossa semelhança. O nosso espírito, ele é imortal, ele é como o Espírito de Deus, ele não morre. Quando fala de morte ou vida, se refere vida na presença do Senhor, morte, separação de Deus. E aquele que confessar Jesus como o Senhor, como o Filho de Deus, como aquele que veio do reino celestial, esse vai ter a vida eterna na presença dele. E aquele que não aceitar o Jesus como o Senhor, porque nós temos o livre-arbítrio, cada um faça o que quer da sua vida, aquele que não optou para o Senhor, para a vida, então ele vai descer para o inferno e a separação eterna de Deus. Existem pessoas, quando ele começa a pregar o Evangelho para eles falam bem assim: olha, eu não quero saber da lei dos crentes, não quero ir para a lei dos crentes. Na verdade, irmãos, nós não criamos leis nenhuma, nós apenas seguimos as leis. Por isso nós somos chamados de ministros do Evangelho, porque nós temos zelo pelas leis de Deus. Quem criou as leis foi o nosso Senhor Deus, que é nosso Pai Celestial. Então apenas nós apresentamos às pessoas o plano de salvação. Não converter a Jesus é simplesmente estar abdicando daquilo que ele realizou no Calvário, na cruz. Não aceitar Jesus como Senhor é estar abolindo o que foi realizado no Calvário. É não aceitar a crucificação. É não aceitar o sacrifício perfeito de Deus, quando o seu projeto de redenção enviou Jesus para a crucificação. Então, quando nós convertemos ao Senhor, simplesmente nós vamos fazer parte deste alimento que Ele já nos deu, irmãos.
de nunca mais ter sede, de nunca mais ter fome. É só alegria, e é para sempre, e é por toda a eternidade, porque o Espírito não morre, ele é a imagem e a semelhança de Deus. E além disso, irmãos, nós temos a empresta vida, as bênçãos contidas nas Escrituras Sagradas. Vamos analisar aqui João 10:10, quando Jesus declara: eu vim para que tenha a vida e a vida com abundância. O diabo veio senão matar, roubar e destruir. Jesus aqui não está se referindo à vida eterna na sua presença, mas sim na vida terrena. É simples. Porque no reino celestial, Satanás não tem como matar, roubar e destruir, porque ele já foi expulso de lá. Ele vai matar, roubar e destruir na vida terrena. E vida com abundância, e vim para que tenha a vida e a vida com abundância, está se referindo à terra, à prosperidade terrena. Porque esses dois versículos não estão atrelados um ao outro. Então Jesus declara: eu vim para que tenha a vida com abundância. Então é nesta vida que nós vamos ter abundância. Porque no reino celestial Satanás não terá acesso, nem para matar, nem para roubar, nem para destruir, mas sim nesta vida. Mas ele só pode agir na vida daqueles que não conhecem Jesus, ou que de alguma maneira deu legalidade, deu abertura, abriu janela, porta para ele agir. Porque se não tiver legalidade, ele não vai poder agir, irmãos. Na carta de João, faz assim declaração: nos filhos de Deus o maligno não toca. Se ele não tiver legalidade, ele não pode tocar. E olha, e muitas vezes nem na vida dos ímpios, se não dá legalidade, o diabo não pode agir. Quando nós vemos uma pessoa que o diabo acampou na vida dela, que ela está sendo toda destruída, casamento destruído, vida financeira destruída, saúde sendo destruída, a descendência, o diabo acampou e está fazendo a festa ali, é porque ele teve legalidade. Porque se ele não tivesse legalidade, ele não tinha feito. Mas é simples o raciocínio, pelo seguinte: há muitos ímpios prósperos, tem prosperado, tenta um concurso público e passa, tenta uma prova, passa, abre a sua empresa e prospera. Mas por que ele está conseguindo tudo isso? Porque o diabo não está tendo legalidade para agir na vida dele. Porque no dia que o diabo tiver a legalidade para agir na vida dele, ele vai fazer aquilo que é da sua personalidade: matar, roubar e destruir. Porque se ele não tiver legalidade, ele não pode fazer nada disso. Ele vai tentar abrir uma porta, uma janela de alguma maneira para poder acampar ali. Depois que entrar um espírito imundo para agir na vida daquela pessoa, ele vai tentar abrir outra porta para entrar outra casta de demônio ali junto, até que ele consiga acampar definitivamente. Aí ele causa toda a destruição da pessoa. Até na vida do ímpio, o diabo precisa ter legalidade para agir. Para agir na vida do crente, irmãos, somente se tiver legalidade. Se não tiver, não pode agir. Quando ouço algum crente falando que estava com depressão, na verdade o nome científico para mim é opressão ou o nome bíblico. Eu começo a analisar: alguma coisa está errada, irmãos. Porque quando Jesus ele declara: eu vim para que tenha a vida com abundância. Esse é o propósito de Deus para cada irmão, para cada irmã. Esse é o propósito que o Senhor Jesus veio e realizou ali na cruz do Calvário. Observe que Jesus declara na cruz, ao entregar o seu Espírito para Deus, ele declara: Pai, está consumado, quer dizer, está pronto, está feito, está realizada a obra. Foi feita a obra, irmãos.
O que nós temos que andar em comunhão com o Senhor. Realmente se cumprir a palavra de Deus na nossa vida, quando o Senhor declara: se estiverdes em mim, a minha palavra em vós, tudo quando impedir lhe será concedido. Se está pedindo, não está sendo concedido, porque alguma coisa está errada na vida da pessoa. Porque Jesus veio para dar a vida e a vida com abundância. Ninguém pediu para ele, irmãos. Quando Deus fez as promessas ali no Monte Gerizim, é porque Ele queria que a sua igreja, que o seu corpo espiritual fosse próspero. Quando Jesus declara: vim para ter a vida com abundância, estava confirmando que foi declarado através de Moisés no Monte Gerizim das bênçãos em Deuteronômio 28. Tudo é pela vontade de Deus. Ele era a vontade dele que viemos a prosperar. Porque no reino celestial, irmãos, não haverá fome, não haverá sede, pois o Senhor Jesus é nosso alimento. Não haverá o sol, pois a sua luz vai nos iluminar a cada dia, a todo tempo. A vida eterna na sua presença já está determinada. O que falta é confirmar a palavra dele na nossa vida. O que falta muitas vezes, irmãos, é a fé que falta em muitos, de acreditar que Deus possa mudar a sua história. O que falta em muitos é Deus concretizar a sua palavra, mas isso é feito aos olhos da fé quando nós acreditamos. É mediante a nossa fé que vai concretizar a palavra de Deus na nossa vida. Porque João 10 é para esta vida, que na outra o diabo não tem acesso. De lá ele foi derrubado, e de lá para lá ele não volta mais. É das prisões eternas para o lago do fogo do enxofre. Para cima não. Para cima só aqueles que converteram ao Senhor Jesus. Para cima aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo. Para cima vão aqueles que realmente aceitaram Jesus como o Senhor da sua vida, como aquele que desceu do céu e não subiu da terra, do ventre da mulher para o céu, mas aquele que desceu do céu para a terra, entrando no ventre para nascer em carne. Para cima somente aqueles que foram fiéis até o fim, como está em Apocalipse 21 e Apocalipse 22. Então a prosperidade nesta vida, em João 10, irmãos, é para esta vida. Porque na vida futura é o pão da vida e a água da vida que foi dada pelo Senhor Jesus. Que não vamos ter nem sede nem fome, já nos está garantido. Porque lá não terá enfermidade, não terá tristeza, não terá sofrimento, não terá perseguições. Pois afinal de contas nós conquistamos só aqui na terra, irmãos, porque na verdade nós estamos aqui num estágio probatório para ir até o reino celestial. É aqui que nós conquistamos nosso lugar no reino celestial. É aqui que nós conquistamos a coroa da vitória. É aqui que nós conquistamos o galardão para estar no reino celestial. E aqui também, através da fé, nós vamos conquistar essas bênçãos, as quais o Senhor Jesus já ordenou para nós. Imagina o coração de Deus quando o homem foi expulso do jardim do Éden, onde ele tinha tudo. Ele foi excluído pela desobediência. Quando Jesus, através da crucificação, Ele nos reconcilia com Deus. A vontade de Deus é que tenhamos vida em abundância, irmãos, porque era para termos vida em abundância até nos dias de hoje. Se não tivesse sido expulso do paraíso, mediante o pecado.
Então o Senhor quer que nós sejamos abençoados ainda nesta vida. Eu tenho certeza de uma coisa, que Deus quer nos abençoar todo o tempo. Ele quer nos abençoar dia e noite. É na questão da saúde, é na questão financeira, é na questão conjugal, em todas as áreas Deus quer nos abençoar, irmãos. Porque o diabo nos roubou isso lá no Jardim do Éden, foi roubado. Ele roubou aquele casal. E isso acabou nos atingindo, pois nós somos daquela linhagem deles. Nós somos a semente de Adão e Eva. O diabo roubou. E Jesus veio para nos restituir, quando ele declara: eu vim para que tenha vida, a vida com abundância. Deus quer nos abençoar todo o tempo da nossa vida. Porque no reino celestial é outra história, irmãos. Quando nós nascemos da água e do Espírito, nós temos o direito de estar comparecendo ante o tribunal do Senhor Jesus para prestar contas do que nós fizemos de bom e nós fizemos de ruins. As pessoas religiosas, ou aqueles que fazem o voto chamado voto de franciscano, de ser pobre. Enquanto as pessoas fazem o voto de ser pobre, as igrejas são construídas com taças de ouro, pinturas feitas em ouro, e os religiosos fazendo voto de franciscano, de ser pobre, de entregar tudo para Roma. Quando eu vejo um crente religioso, um crente que não enxerga a prosperidade de Deus, ali eu enxergo resquício do catolicismo romano enfiado neles ainda, porque não compreenderam, porque leram as escrituras sagradas e não compreenderam o que o Senhor Jesus realizou no Calvário, não compreenderam que o Senhor Jesus quer nos restituir aquilo que foi nos roubado do passado lá no Jardim do Éden. Ele veio para fazer a restituição, ele veio fazer o elo de ligação com o nosso Pai Celestial. Todas as tardes o Senhor Deus ia lá para ele conversar com aquele casal. Até no dia que eles foram desobedientes ao Senhor e foram expulsos. Quando Jesus declara que eu vim agora para ter a vida com abundância, ele veio para nos restituir. Quando ele declara: eu sou o pão da vida, aquele que come da minha carne, bebe do meu sangue, nunca terá fome, nunca terá sede, aponta para a vida eterna. O que aponta para a vida terrena é Gálatas 3:5, quando diz: nós recebemos as mesmas bênçãos de Abraão. Quando Jesus declara em João 10: eu vim para ter a vida com abundância, ele quer restituir aquilo que foi perdido. Religioso não consegue enxergar isso, porque religioso não consegue ler as escrituras, não entendem. Porque muitos estão cegos através de falsas doutrinas, de dogmas. Não conseguem enxergar os mistérios de Deus. Só enxerga a vida eterna na presença do Senhor. Mas as escrituras são repletas de bênçãos, irmãos. Bênçãos para ainda para esta vida. E o pão que eu lhe der nunca mais terá fome. A água que eu lhe der nunca mais terá sede. É na sua presença no reino celestial. É o banquete das bodas que está nos aguardando lá no reino celestial. Quanto à nossa vida aqui na terra, Ele já nos restituiu. Já nos foi dado a bênção. Agora, pela fé, nós vamos concretizar tudo quanto o Senhor nos prometeu, já nos garantiu na sua palavra. Quando nós somos reconciliados com Deus, o propósito dele
é de termos saúde, alegria, prosperidade. Porque senão não havia necessário o Espírito Santo revelar através das casas doutrinárias, que são os participantes dessas mesmas bênçãos do Senhor, que foi dado a Israel no passado, e nos alcançou através da crucificação do Senhor Jesus. Não apenas os judeus, mas todos aqueles que nele crêem. E nós cremos. Então nós somos participantes dessas bênçãos do Senhor. Porque o pão da vida nós já temos a garantia dele. A água da vida nós já temos a garantia. No dia que nós nascemos da água e do Espírito, no dia que o Senhor Jesus entrou na nossa vida, como o único suficiente Senhor e Salvador da nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé. Irmãos, todos os dias eu faço uma oração, no mínimo 3 vezes ao dia, entre 2 e 3 vezes ao dia. 3 pontos-chave eu cito nas minhas orações, em uma parte delas. Quando se trata de prosperidade, quando se trata do sobrenatural de Deus, é quando Jesus declara: tudo é possível que crer. E ele disse mais: não existe nada impossível para Deus. E o terceiro ponto: se pedires alguma coisa em meu nome, crendo receber, eu tê-lo-ei. Nas minhas orações, quando eu estou sempre buscando o sobrenatural de Deus, que eu não estou olhando para o curso natural da vida, não estou olhando para a ciência, nem para possibilidades, mas estou olhando para a palavra do Senhor. Então faça essas citações. Então tem na consciência sua isto, que tudo é possível crer. Observe que o apóstolo Paulo declara: posso tudo naquele que me fortalece, pois maior é o que está em mim do que está no mundo. Pense nisso e ora aí agora. Comece a orar no seu objetivo. Vocês estão assistindo pelo link, daqueles que estão assistindo no futuro a essa ministração, comece a orar para concretizar os planos de Deus na sua vida, porque Jesus veio não apenas para nos dar a vida eterna, mas veio para nos restituir aquilo que nos foi roubado no passado, e nos reconciliar novamente com o nosso Pai Celestial. Para nós somos convertidos ao Senhor Jesus, parte já foi feita, que é a reconciliação, fomos reconciliados. Agora concretizar a restituição de Deus. Quando Jesus declara: eu vim para que tenha vida, e a vida com abundância. Veio nos restituir aquilo que foi surrupiado no passado pelo diabo, e veio para nos restituir. Ore com fé, para que o Senhor venha concretizar toda sorte de bênção na sua vida, no nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, ó Pai Celestial. Palavra viva e verdadeira. Esta mensagem saiu do seu coração para o meu coração, Senhor. Te peço agora, Senhor, concretiza a nossa vida toda sorte de bênção, porque cremos. Pois assim diz o Senhor: tudo é possível crer.
que não existe nada impossível para Deus. Ó Pai Celestial, não estamos olhando para a ciência, nem para o curso natural da vida. Não olhamos para possibilidades, Senhor, mas sim pela Sua palavra, pela confirmação da Sua palavra em nossa vida, olhando, Senhor, para a concretização da restituição de todos os Seus projetos de vida para nós, de nos prosperar em todas as áreas, Senhor. Vem fazer a restituição aqui nesta noite, Senhor. Venha concretizar essa restituição, tanto no financeiro, quanto no sentimental, quanto no intelecto, quanto no profissional, quanto nos estudos, nos concursos. Que seja concretizado, Senhor, porque cremos. Estamos olhando para a Sua palavra, Senhor, para o Senhor da vida, que está sentado à direita da glória do Deus Altíssimo, que a todo o tempo está nos justificando junto ao nosso Pai Celestial. Sabemos que não somos perfeitos, Senhor, somos falhos. Sabemos que precisamos santificar cada vez mais a nossa vida. Sabemos que muitas vezes temos pecado contra o céu, contra o Senhor, contra as Suas leis. Mas a perfeição da obra da cruz, Senhor, do Seu sangue, a perfeição do Seu nome na nossa vida, tem nos dado toda a legalidade, Senhor, de estar reivindicando ao Senhor esta restituição, Senhor, que foi nos dada ali na cruz, no nome do Senhor Jesus. Por isso nós te agradecemos, ó Pai Celestial. Te agradecemos por sabermos que o Senhor é perfeito, que o Senhor fez um projeto de redenção perfeito, Senhor. Porque mediante a graça e a fé, ao convertermos ao Senhor Jesus, fomos salvos, Senhor. Porque somos salvos devido à perfeição do Seu projeto de redenção, Senhor. Por isso te peço, Senhor, que pelo poder do Seu nome venha concretizar na nossa vida toda sorte de bênção, porque temos certeza do pão da vida, temos certeza da água da vida, porque o banquete já está pronto no reino celestial nos aguardando. Agora vem a restituição, Senhor, nesta vida, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bem forte para Jesus. Graças a Deus. Agora quero ungir os irmãos, as irmãs. Eu quero ministrar a bênção nos que estão assistindo pelo link. Em seguida, aqueles que estão assistindo no futuro, esta ministração no nome do Senhor Jesus. Amém? Deus, aleluia. Ó Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus, eu abençoo os irmãos e as irmãs que estão assistindo pelo link. No nome do Senhor Jesus. Que as bênçãos do Senhor se perseguiram alcançar o Senhor, no nome de Jesus. Que pela fé, Senhor, no nome do Senhor Jesus, tudo quanto eles oraram ao Senhor, o Senhor já os concretizou, o Senhor já os restituiu, no nome do Senhor Jesus. Que as bênçãos do Senhor se perseguirem alcançar no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Ó Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus, eu consagro ao Senhor os dízimos, as ofertas. Eu abençoo os dizimistas, os ofertantes. Eu abençoo aqueles que não puderam dizimar e ofertar, os abençoo, Senhor, no nome de Jesus, para que eles tenham a prosperidade do Senhor, para que eles tenham com abundância, e que voluntariamente devolva a 10ª parte, Senhor, que é o dízimo ao Senhor, no nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus, eu repreendo a amargo, devorador, migrador, cortador e destruidor. No nome do Senhor Jesus, eu os expulso, lançando-se nas prisões eternas. No nome do Senhor Jesus,
saiam e vão para as prisões eternas e não nos verem mais, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Bem forte para Jesus. Aleluias, glórias a Deus. A nossa gratidão, Senhor. Nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor Deus galardoador, o Senhor Deus abençoador, e que nesta noite, Senhor, nos restituiu, porque aos olhos da fé, algo grandioso, sobrenatural aconteceu na nossa vida, que de maneira sobrenatural, o Senhor está nos prosperando aqui nesta noite, Senhor, que de maneira sobrenatural, Senhor, o Senhor está operando na nossa vida em todas as áreas, no nome do Senhor Jesus, cumprindo assim, Senhor, a sua vontade na nossa vida, no nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Fiquem de pé, irmãos. Levanta a mão direita e repete comigo. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Deus Filho, que as doces consolações do Espírito Santo já estão conosco, hoje e por toda a eternidade, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bem forte para Jesus.